desmistificar os mitos que envolvem o tema. Tudo certinho por aí? Voltamos agora ao vivo com o Patriota Júnior, que traz as informações. Então, Patriota, essa história da doação de órgãos, né? Isso é um tema que já vem há muito tempo sendo discutido, mas com a história do Faustão, né, ganhou uma repercussão aí imensa, inclusive passou aí dos 100% de aumento no número de doadores. E uma coisa que chamou a atenção é aquela informação de que não adianta a gente ser doador se isso não for acertado com a família, porque é a família que vai autorizar ou não essa doação de órgãos, né, Patriota? Exatamente, Renata. De volta aqui no Manhã Cidade, né, nesse Setembro Verde, que é esse mês de conscientização, de incentivo à doação de órgãos. Hoje, inclusive, é o Dia Nacional da Doação de Órgãos. Quem passar por aqui, ó, pela Via Parque, no trecho aqui em frente ao INSS, vai encontrar uma tenda aqui montada. O pessoal está fazendo essa busca ativa, né, com o objetivo de justamente levar a educação, conscientização sobre essa temática, né, que é tão importante. Hoje, Renata, para você ter uma ideia, são 2.911 pessoas esperando por um transplante aqui em Pernambuco, né? São 1.591 aguardando rim, 1.114 aguardando córnea e coração. São 12 pessoas aí nessa espera, né? Eu vou conversar aqui com a Rayane Monteiro, ela que é coordenadora da Central de Transplantes Macro-Regional aqui de Caruaru. Rayane, bom dia, bem-vinda à Rádio Cidade. Esse trabalho educativo, né, essa busca ativa que vocês estão fazendo é essencial, né? Bom dia, obrigada mais uma vez pela oportunidade. Sim, nós estamos aqui hoje para conscientizar a população, falar um pouco sobre doação de órgãos, esclarecer algumas dúvidas, desmistificar alguns tabus que ainda existem, algumas questões. E aí a gente está abordando a população para tentar conversar um pouco sobre isso, conscientizá-los sobre a importância. Hoje, como é que está, qual é o principal empecilho na doação de órgãos? O que é que atrapalha mais hoje? Nossa maior porcentagem para não realização da doação é a recusa familiar. Muitos familiares ainda fazem essa recusa, né? Muitas vezes porque não conheciam o desejo daquela pessoa em ser doador ou não. Então isso não foi conversado em vida e no momento do óbito eles não sabiam qual era o desejo que essa pessoa tinha de ser um doador ou não. E acabam muitas vezes ficando inseguro e não realizam essa doação. Por isso, né, a grande importância de conversar em devida sobre essa temática, expressar o seu desejo de ser um doador, porque se acontecer alguma situação semelhante, a família fica mais segura para autorizar. Renata até mencionou aí no início, né, se você tem o interesse em ser doador, mas depois que morre a família não autoriza, os órgãos não são doados, né? Exatamente, a única forma da doação acontecer é por autorização familiar. Então, por mais que o doador se declare em rede social, escreva em algum diário, escreva em algum documento, isso não tem validade jurídica e a doação só acontece mediante autorização familiar. No caso do doador vivo, como é que são as possibilidades? No caso do doador vivo, tem que ser uma pessoa maior de idade, que tenha uma boa saúde, e que opte voluntariamente realizar essa doação para parentes de até 4º grau. Para pessoas que não são aparentadas, é necessário uma autorização judicial, né? E aqui em Pernambuco, os principais órgãos doados são parcialmente o fígado e medula óssea. A gente, inclusive, um caso que repercutiu muito, né, o de Faustão, que ele estava aguardando por um transplante de coração. Como é que funciona essa questão? Alguém tem mais prioridade do que outra pessoa na espera por um órgão ou não? É importante a gente esclarecer isso. Muitas vezes a gente conhece como fila, só que fila sempre nos dá a ideia de ordem de chegada, né? O primeiro, o segundo e o terceiro. Mas no caso do transplante a gente trabalha com lista, porque a gente tem alguns critérios que vão definir se esse paciente pode ou não receber esse órgão. Então, dentre eles está a gravidade. Então, Faustão era um paciente que estava muito grave, fazendo uso de algumas medicações específicas para que o coração dele continuasse batendo. Então, primeiro é o critério de gravidade e o risco de morte que esse paciente tem. A gente tem que avaliar a compatibilidade genética e tipo sanguíneo para verificar e diminuir a quantidade de risco de rejeição desse órgão. Existe a questão de regionalidade, então esse órgão não pode estar distante geograficamente, porque por uma questão logística pode não dar tempo. Por exemplo, o coração são apenas 4 horas. E existe também
Deixa eu ver, me lembrar, isso foi o que eu falei. Regionalidade, sim, e tem a questão antropométrica, que é de peso e de altura, então tem que ser semelhante. E por fim, se esses critérios empatam, aí é que vai pelo tempo de espera. Mas existem vários critérios que são avaliados antes. Um só doador pode salvar até quantas vidas, Rayane? Ele pode salvar pelo menos 8 pessoas. Então, um doador de morte cerebral, que vai ser doador de múltiplos órgãos, ele pode doar coração, pulmões, os rins, fígado, córneas. E quando é um outro tipo de óbito, né, que pode ser apenas doador de córneas, o único doador pode tirar 2 pessoas da lista, 2 adultos da lista, ou 4 crianças da lista de espera. Ao longo do Setembro Verde, vocês também têm percorrido. Opa, a gente perdeu a conexão aí com o Patriota. Deixa eu dar uma ligada aqui para ele, para a gente poder encerrar esse papo, né, sobre o dia do doador de órgãos. Deixa eu pegar aqui o nosso cabo. Sobe a trilha um pouquinho, Bel. Estamos ligando aqui pro Patriota para ver se ele atende para a gente concluir a nossa conversa. Oi. Lembrando que hoje o professor Marco Aurélio, inclusive, vai abordar esse tema aqui no Cidade Entrevista, dentro do Manhã Cidade às 11 horas. Vai explicar de uma forma mais abrangente, né, como é que funciona a doação de órgãos aqui na cidade de Caruaru, também recebendo, inclusive, uma opção importante aí do... Se precisa aí, né, Mário, em algum local, eu lembro que antigamente tinha na identidade da gente, né? Pronto, sim. Patriota atendeu. Pode concluir, Patriota. Pronto, Renato. Eu perguntava aqui a Rayane sobre essa busca também, essa conscientização que eles fazem, né, nas unidades hospitalares. É sempre um momento difícil para as famílias, né, doloroso, mas vocês também levam essa conscientização para os hospitais, né? Exatamente. Nosso trabalho hospitalar ele é principalmente sobre orientação e esclarecimentos também com os profissionais de saúde. Eles são parceiros da Central de Transplantes no sentido de ajudar a identificar e fazer a manutenção desse potencial doador para uma possível doação posteriormente. Então, é importante esse trabalho também com as equipes de saúde. Para muita gente ainda é um assunto sensível, né? Não deixa de ser um tabu, mas vocês sentem uma melhora positiva nessa perspectiva desse assunto da doação de órgãos? Sim, esse ano a gente teve um caso de grande repercussão, como a gente falou, que foi o caso de Faustão, e isso ampliou o debate e a discussão para a população. Então, a gente tem notado que a população está mais aberta para receber esse tipo de esclarecimento e ter esse tipo de conversa. Em Pernambuco, como eu citei no início, rins, córneas e coração estão aí no top 3, né? Isso, nós temos principalmente rins e córneas, né? Sempre se mantém nessa quantidade de doação, mais de 1.500 pacientes aguardando rins, mais de 1.100 aguardando por uma córnea. Muito importante a gente conversar com os familiares, Patriota, deixar o nosso sim, para que a gente consiga ajudar essas pessoas que dependem desse órgão para continuar sobrevivendo. Patriota. Oi. Patriota, aproveita, né, aí esse papo, a gente, enquanto estava tentando fazer a conexão contigo novamente, a gente lembra que tem um tempo que a gente colocava ali na carteira de identidade, né, sou doador, não doador, ainda existe isso? A gente precisa ir a um local ou é só essa conversa com a família? Algumas pessoas, né, foi visto que algumas pessoas foram em cartório registrar essa vontade, esse desejo. Não há nenhum problema nisso, a pessoa pode declarar-se dessa maneira, mas não há validade jurídica. A doação ela só acontece realmente mediante autorização da família. Quando você se declara um doador enquanto você está vivo, a família conhece esse desejo e fica mais fácil de autorizar. Mas o documento, enfim, não tem nenhuma validade jurídica, não. Só a autorização mesmo. Muito bem, obrigado pelas informações, Rayane Monteiro, coordenadora da Central de Transplantes Macro-Regional de Caruaru. Então é importante, né, sempre a abertura desse diálogo com a família, para quem tem interesse em ser um doador de órgãos, e claro, ações como essa, né, ajudam ainda mais a potencializar, levar a educação nesse Dia Nacional da Doação de Órgãos. Renata. Obrigada, Patriota, pelas informações.